Bom dia, bom dia. Hoje é Provérbios 16. Então vamos lá. A leitura de hoje. Hoje eu tô só, né? E fisicamente aqui, mas vamos orar pra gente começar. Pai, muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio, pelo presente de estar aqui e estar sentada à mesa com outras mulheres, com filhas, com outras filhas tuas. Obrigada, Senhor, por todas elas que conectaram a mim, que chegaram aqui e que vão receber a mensagem vinda do Teu coração, direcionada ao coração delas. Obrigada porque é um privilégio tão imenso, tão grande, poder ser um instrumento Teu. Jesus, muito obrigada pelo Teu sacrifício, pela graça, pois pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, por tudo que fizeste por nós, é que estamos aqui e podemos ser livres. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir em cada palavra, em cada ação, em cada fala, na forma, no jeito. Muito obrigada por trazer as pessoas que precisam ouvir a Tua mensagem. Obrigada, Espírito Santo. Qual é a mensagem de hoje? Amém. Provérbios 31:16. Vamos lá. Todo mundo aí com a Bíblia, né? Ela sabe negociar. Em algumas versões, fala avaliar e examinar. Ela sabe negociar, avaliar ou examinar e compra um campo ou um terreno e planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então a gente começa aqui. A primeira palavra grifada, qual foi? Negociar, ou avaliar ou examinar. E aqui, essa é uma característica forte no terceiro traço que a gente tem. Lembra do terceiro traço que a gente falou? Então, negociar. A gente falou que a dor do terceiro traço foi a dor dele ser manipulado, ele se sentiu usado. Ai, que bom que você gostou. Tá. Aí a dor dele foi essa, né? Por quê? Quando ele estava crescendo, ele se sentiu como? As pessoas gostavam dele pelo que ele poderia oferecer, o que ele poderia fazer. E ele desenvolveu a dor de se sentir usado, né? E com isso, o que aconteceu? Ele pensou assim, né? Nossa, então o meu valor tá no que eu tenho. O meu valor tá no que eu faço. E quando ele cresce, aquela criança cresceu e continua na dor, e quando é na dor, que fala para vocês entenderem melhor, é quando ele continua doente, ou continua naquela ambiência doente. Aí, ele cresce assim, e o que ele imagina? O meu valor tá no que eu tenho ou no que eu faço. Mas quando a gente tá curada, a gente sabe quem a gente é. Bom dia, Vi. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente não vê o nosso valor no que a gente tem ou no que a gente faz. A gente vê o nosso valor na nossa identidade. E essa mulher aqui, né, citada, ela sabe negociar. Tá, aí outro detalhe desse terceiro traço. Quando ele tá na dor, ele usa as pessoas. Sabe os vendedores, bons vendedores? Então, ele é bom negociador. Ele é muito bom articulador. Quando a pessoa tem esse traço mais alto, são aquelas pessoas que tem no formato do corpo é um triângulo invertido. Lembram que eu falei na live? Então, essa é a característica no corpo, né, que essa pessoa tem.
Aí, ele é muito bom articulador, ele é muito bom vendedor. Por que ele desenvolveu isso? Para que não acontecesse dele ser usado novamente. Então, se ele é um bom articulador, ele tem menor chance de ser usado, né? Bom dia, Cris. E então ele desenvolveu isso. Então é nato, é uma habilidade nata que foi desenvolvida nele, naquela pessoa. Aí, quando a gente tá no recurso, que a gente fala no recurso, ou seja, quando a gente tá na ambiência saudável, que a gente tá fazendo o que é natural pra gente, a gente sabe quem é, a gente vai usar nossos recursos para edificar, para fazer algo bom. E aqui, olha o que ela que fala. Ela sabe negociar, ou seja, ela tem também esse traço, né? Um pouco mais alto do que, por exemplo, o oral. Aí aqui, ó, ela sabe negociar, avaliar, examinar. Todas essas traduções, com essas palavras aqui que eu citei, é tudo relacionada a esse terceiro traço. E compra, ou seja, antes dela comprar, ela avalia. Ela não compra pela emoção, ela não compra sem pensar, ela não compra na euforia. Ela para, ela examina, ela observa. Aí aqui também eu penso assim, a gente não faz nada grande sozinho. A gente não constrói nada grandioso sozinho. Ai, mas eu construí a minha empresa, foi o meu esforço. Primeiro, você pode ter feito tudo do processo, mas quem recebeu o seu produto ou o seu serviço? Alguém. Então você não cresceu sozinha, você não fez sozinha, não tem como. E uma mulher sábia, bom dia, Damaris. Uma mulher sábia, ela sabe que quando ela compartilha com o marido, quando ela tá ali, né, sendo apoiada, bom dia, Lu, vai ser leve, vai ser mais leve, vai ser mais grandioso. Ela vai conseguir avançar mais. Ela vai conseguir alcançar mais lugares, mais corações, mais terrenos, mais campos. Então, olha só, ela sabe negociar, avalia, examina. Aqui também eu penso que ela tenha ido com o marido dela, né? E ali, ela, como a sensibilidade, né, da mulher, e conversa com ele, né, e fala assim, não sei como é que ela chamava, mas vamos falar assim. Ela pensava assim, amor, meu bem, e aí, qual é o seu olhar? Lembra que no início das lives, acho que 3 e 4, né? A gente fez com convidado, né? Com um homem. Por quê? Podem perceber como é diferente a forma dele falar, o olhar dele. Ele tem uma visão de acordo com a sua identidade. A gente tem de acordo com a nossa. E eu falo na identidade, na individualidade, né? Que é a característica singular, ou seja, na nossa característica como mulher e ele como homem. Percebam então que é muito diferente, não é igual. E um complementa o outro de alguma forma, né? Ambos se complementam. Aí eu vejo assim que ela foi com o marido dela. E a gente pode perceber que, primeiro, que tem outros versículos que falam sobre essa parceria, vamos dizer assim, né? Essa ligação, esse ser um. O que é ser um? E aqui não precisou detalhar, porque já tem outros versículos da Bíblia, né? Aí aqui eu imagino que ela foi com ele, ela avaliou, ela observou, ela conversou, ela pensou. Ela não foi, esse terreno aqui todo mundo tá falando e é bom. Não. Ela não fez isso. E outra coisa. Isso aqui eu vou falar mais pra frente. Então ela avalia, ela observa, ela ouve, ela olha. E depois que ela compra. Só depois ela compra. E o que é que ela compra?
ela compra um campo, um terreno. Qual terreno a gente está comprando? Qual terreno a gente está se colocando? Às vezes é uma ambiência de pessoas que vivem reclamando, falando de A, de B, falando que o que aconteceu no jornal, o que falou no jornal. Que campo é esse que a gente está se colocando? Provérbios 31 e o 10 fala que ela é encontrada. Ela não fica na ansiedade. Ela procura tá fazendo o que ela precisa fazer. No seu relacionamento com Deus, ela vai descobrindo, né? Nos ensinamentos, na palavra. E ela procura saber qual é a parte dela. E enquanto ela tá fazendo a parte dela, é como se ela estivesse ativando a outra parte. Ou seja, quando ela tá no caminho de uma mulher sábia, ela sabe esperar, ela confia no Senhor, ela descansa e o seu homem já vem ao seu encontro. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela é encontrada. Então, em que campo, em que terreno eu estou me colocando? Em uma ambiência tola ou uma ambiência sábia? Uma ambiência de morte ou uma ambiência de vida? Uma ambiência que constrói ou uma ambiência que destrói? Uma ambiência bagunçada ou uma ambiência organizada? Uma ambiência que foca o coração em coisas terrenas ou em uma ambiência que foca no tesouro do céu? A gente está aqui e é para a gente desfrutar das coisas, né? Daqui. Só que quando o nosso coração está no tesouro do céu, o que acontece? Tudo que a gente conquista aqui, todas as nossas ferramentas a gente usa para o reino. Aí vocês vão ver aqui. Bom dia, Esther. Então, aí eu vou ler novamente, porque cada vez que eu leio, vai entrando no nosso coração, né? Profundamente aquele versículo. Ela sabe negociar, avaliar ou examinar e compra. O que ela compra? Um campo, um terreno. Ou seja, se ela compra aquele campo, aquele terreno, ela vai se colocar ali. E ela vai governar sobre esse terreno. Aí eu achei aquele homem muito bonito, mas eu não olho os princípios e os valores que ele pratica, mas só a beleza externa. Isso não é tudo. Então, se eu avalio o meu campo bem, e eu não avalio só, eu avalio com Deus, se eu avalio o homem que eu vou escolher para passar a minha vida inteira, e eu escolho com Deus, eu vou escolher bem. Eu vou comprar, eu vou dar o ok em um bom terreno, em um bom campo. E nesse campo, esse campo vai ter plantação, vai ter semeadura para colher frutos das suas próprias mãos. Então, o que a gente está plantando? Aí vamos lá, você já escolheu o seu campo, ok. Aí agora, o que você está plantando no seu campo? Está plantando sementes, palavras de morte ou palavra de vida? Gente, quantas vezes a gente declara e acha que é bobo, mas é nesse bobinho aí que o diabo trabalha. A gente precisa observar os detalhes das coisas que a gente faz, que a gente vive e onde a gente está. Tem uma frase, né, que o diabo não brinca de ser diabo. E a gente não pode ficar brincando de ser filha. A gente precisa ser filha e ponto. E como é que uma filha age? Como o pai ensina. O pai que é perfeito, Deus, né? Ele que é o pai perfeito sem errar. Ele não falha.
Então, eu preciso começar a plantar boas sementes nesse campo. E sabe o que a gente vai colher? Gente, o pé de milho, a gente planta 3 caroços. Eu já plantei, né? Com meu pai. A gente coloca 3 caroços na cova ali. Sim. E daí, quando cresce o pé de milho, dependendo do cuidado, do investimento, dependendo de como eu coloquei o estrumo, tem outro nome que fala também, né? Adubo, eu acho que é adubo. Ou é a mesma coisa, enfim. Dependendo de como eu cuido, de como eu estou cuidando do que eu plantei, a gente vai colher. Às vezes dá 3 espigas em um pé só, 4, 2 ou 1. Mas vamos pensar que se esse pé só der uma espiga de milho, tem mais ou menos 500 caroços em cada espiga de milho. Olha só, gente. Então, a gente precisa ter o cuidado do que a gente está plantando, quais sementes a gente está lançando. E as palavras que a gente declara, traz à existência aquilo. Se você chamar algo de porcaria, vai ser uma porcaria. Você está declarando. Você tem o poder de trazer vida ou morte. Tanto para coisas ou pessoas. Se você fala assim, esse computador é uma porcaria, ele vai ser. Mas se você olha para ele e agradece, vai ser diferente. A sua forma, a sua energia vai ser diferente. A forma de você trabalhar vai ser diferente. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E percebam que a gente não colhe a mesma quantidade. É sempre mais. Então, se eu estou plantando amor, se eu estou plantando respeito, se eu estou plantando boas sementes, eu vou colher uma vinha. Olha só. Eu vou colher uma vinha. E com essa... E como é que eu posso plantar essas sementes nessa vinha? Quando a gente recebe os frutos, a gente costuma comer. Mas olha que frase. Deixa eu procurar ela aqui, onde foi que eu anotei? Aqui, ó. A semente que multiplica não é a que comemos, é a que semeamos. A semente que multiplica não é aquela que eu ouvi e guardei, deixei só para mim. Mas é que eu coloco em prática e aqui eu declaro, aqui eu trago para fora, para o lado de fora. Essa é a semente que multiplica. Se aqueles 3 caroços eu tivesse comido, eu não ia multiplicar. Olha só. Essa mulher, como a gente colocou aqui, ela é uma investidora. Gente, é assim, total desse traço, do terceiro traço. Ele tem uma ambição nata. E ambição não é coisa ruim, dependendo do seu foco. Por exemplo, eu tenho uma ambição saudável de crescer, de cada vez alcançar mais, ativar mais a minha identidade. Quanto mais eu ativo minha identidade, quanto mais eu sei quem eu sou, eu me pareço mais ainda com Deus. E quanto mais eu estou sendo mais parecida com Deus, mais algo bom eu estou alcançando. E mais coisas boas eu vou desfrutar. Do melhor cada vez mais. Então, a gente tem uma visão de que esse terreno aqui, tá, eu tô comprando. Quais são os prós e os contras? Aí, esses contras aqui, dá para me lidar com ele. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, esses contras aí, se a gente sabe lidar, consegue lidar, tudo bem. Vale a pena você investir? Então, ela tem uma antivisão.
ela consegue enxergar antes que aquilo aconteça. Por exemplo, tem um versículo que fala que ela faz roupa de lã e de linho. E quando chega o inverno, ela não se preocupa. Ela não fica atordoada porque vai estar frio e ela não comprou roupa e não está preparada. Não. Porque ela se preparou. Ela teve uma antevisão. Antes que chegasse aquela estação, ela estava preparada, ela estava pronta. O que acontece? Às vezes, ninguém, por mais que a gente estude para ser a mãe dos nossos filhos, a gente não vai ser a mãe perfeita. Mas se a gente tem a possibilidade de aprender com outras pessoas que já passaram por essa experiência, com a palavra, principalmente, a gente está agindo em sabedoria, ou seja, a gente está tendo uma antevisão. Tá, se eu não estudo, se eu tenho essa dificuldade aqui, se os meus pais tiveram essa dificuldade, então provavelmente eu vou ter. E o que eu preciso fazer para fazer diferente? Eu estudo, eu olho com respeito a história dos meus pais, respeito e honro, né? Agradeço por tudo que eles fizeram. E aquilo tudo que eles fizeram me fez chegar até aqui e alcançar um conhecimento, algo para que eu possa fazer diferente, melhor, com humildade e não com arrogância. Os meus pais não souberam, erraram nisso e naquilo, mas eu jamais farei isso. Até daqui a pouco. Aí você repete ou faz pior quando você julga os seus pais. Mas quando ela olha assim, isso aqui eu tenho a possibilidade de errar porque eu aprendi assim, mas agora eu posso desconstruir essa crença, isso daqui, e fazer diferente. Então ela tem uma antevisão e ela investe no que ela vê que vale a pena, no que dá bons frutos. E qual é o maior investimento que a gente pode fazer? É em pessoas, é na nossa família. Esse investimento é recompensa celestial. E a gente começa a colher aqui na terra. Porque a gente começa a colher respeito, a gente começa a colher amor. E lá no céu tem um galardão. Olha que coisa linda. Então, o nosso maior investimento não é em coisas, não são em coisas, não é em algo. Nosso maior investimento é em pessoas. E começando pela nossa família. E lendo todos os versículos, a gente conclui que sempre ela prioriza a família. A família primeiro. E quando você está bem dentro do seu lar, você vai expressar lá fora o que está dentro. O seu lar, a sua empresa é uma expressão da sua identidade, é uma expressão do seu lar. E como é que está o seu lar? Ele precisa ser olhado, ele precisa de adubo. Aí tem algo aqui que às vezes dá formiga, né? Aí você precisa colocar veneno. Então, que estratégia a gente vai usar para que essa formiga não destrua, para que esse inseto não destrua a nossa vinha, a nossa plantação? Tem gente que prefere dar ouvidos, por exemplo, para dizer que a esposa ou o marido, como a gente está falando aqui com mulheres, né, a maioria, eu vou dar o exemplo pra gente aprender, tá? E não significa que eles não façam, eles fazem, mas a gente vai olhar a nossa parte. Aí o marido fala assim, eu não vejo essa pessoa, não vejo edificação você andando com essa pessoa, com essa outra mulher, com essa outra pessoa aí. Eu não vejo edificação você nesse trabalho. Qual é o propósito de você estar nesse trabalho? Aí você, por pirraça, quer fazer as coisas. E isso é infantilidade. Deixo claro. E você não ouve. Então aquilo
vai prejudicar. Você está dando prioridade a algo que você acha lá fora. E não está dando ouvidos a alguém que você escolheu estar do seu lado. Porque assim, se você não ouve, gente, nem que seja para analisar, a pessoa que você escolheu, que é um com você, que Deus possibilitou, né? Você ter essa pessoa do seu lado, como que vai ser a sua vida? Você não é independente, não. A gente tem essa questão, né? Mulher empoderada, independente. Que poder é esse que ela tá falando? Que independência é essa? Que não tem. A gente não é independente. A gente precisa das pessoas. E essa independência que muitas pregam, e eu falo as mulheres, porque hoje está adoecendo, os homens também estão ficando assim. Mas olhem que as mulheres aqui criticam a outra. Percebam se os homens ficam falando como a gente fala de outra mulher. Ele me fica olhando, nossa, a calça de fulano hoje estava feia, viu? Rasgada, você viu fulano? A calça rasgada de fulano. Não fala, mas as mulheres fazem isso. E é pra gente fazer? Não. É pra gente levar, é pra gente olhar pra outra mulher e falar assim, nossa, olha que beleza. Olha a beleza, as qualidades. E se tem algo ali que não convém para o Senhor, né? Ela tá fazendo aquilo e é algo que não edifica. Você olha e aprende. Se você tem a oportunidade e é convidada a aconselhar ou falar algo, você fala com amor, com respeito, com humildade, sempre com humildade. A humildade antecede a honra. Honra, a gente lembra de quê? De ser respeitada, de ser valorizada, de ser reconhecida, de ser olhada. Mas se a gente tá num pedestal, imagina aí. Inclusive tem pedestal de boazinha também, que a gente quer agradar todo mundo. É aquele pedestal de boazinha que a gente agrada todo mundo, mas não agrada a Deus. A gente desagrada a Deus. Sabe por quê? Primeiro, que as pessoas têm as suas questões, o seu achismo, mas Deus não. Deus tem a certeza dele e tem a perfeição dele. Então, o que ele já disse, você abre mão para dar crédito no que as pessoas acham, que sabem que é. Você prefere dar ouvido e colocar aquela crença. Então, agradar as pessoas, quando você foca nisso, em agradar as pessoas, você esquece de ouvir a voz dele, o ensinamento dele. E com isso a gente desagrada. Porque quando a gente agrada as pessoas, a gente deixa de ser quem a gente é. Gente, se uma pessoa chegasse assim, falasse, olha, Josi, olha, Neide, você precisa falar menos. Nossa, primeiro, eu não pedi uma opinião, porque na maioria das vezes, quem critica, quem vem com esse tom, né, de crítica, ela não está fazendo. E segundo, quando eu tenho as pessoas que eu me conecto, eu tenho as pessoas que me amam por quem eu sou e que podem chegar para mim e falar com amor. Mas não chegar aqui e falar assim, você tem que falar, porque todo mundo tá falando, nossa, ninguém escuta mais. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, tá tudo bem, quem não quiser escutar. Eu tô aqui para falar. E vai ouvir quem quiser ouvir. Quem tiver esse tempo para ouvir. Quem priorizar a si para aprender, para crescer, para cuidar da sua plantação. Quem quiser vai ouvir, quem não quiser tá tudo bem. Jesus, ele não agradou todo mundo, imagina eu. Eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem. Isso vai me incomodar? Não. Não é coisa minha, não é questão minha. Agora, se o que eu tô fazendo, eu alcanço, no mínimo, um coração. Gente, uma família ser edificada, eu já cumpri algo ali. Eu já cumpri um propósito para o reino. Parem de ficar se preocupando no que o outro acha. Primeiro que no seu relacionamento quem vive é você.
Quem vai colher os frutos da sua decisão é você. Quem vai colher consequências de uma decisão impensada, de uma decisão sem examinar, é você, não é a outra pessoa. E quando a gente se alinha o nosso coração com Deus, qual é a tua vontade? Gente, às vezes não precisa Deus falar assim. A vontade de Deus é restaurar o seu casamento, porque tem na palavra. Ele odeia divórcio. Ele odeia. Essa é a palavra. Então, como é que eu vou falar assim? Ah, Deus, o que é que o Senhor quer? Não. Sabe o que você fala? Você fala assim, como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça para que a tua vontade seja realizada? Me ensina, me ajuda. Muitas vezes a gente não conseguiu. Tá tudo bem. Agora a gente vai conseguir. Agora a gente tem ele. Ah, mas o meu casamento tá assim, tá assado, não tem mais jeito. Tem jeito. Sabe por quê? Seu casamento pode estar morto. Ele ressuscita. Gente, quando eu li aquela passagem de Lázaro, quando eu li, não foi quando eu ouvi. Foi quando eu li. Eu vi tantos contos maravilhosos. E tem situações que acontecem na nossa vida, e a gente pode falar aqui em relacionamento conjugal, que fica quase lá, sabe, morto mesmo. E você fala assim, não tem mais jeito. Aí Deus, ele faz algo ainda maior quando você pensa que não tem mais jeito. Quando as pessoas olham e acham assim, acabou. Aí é que aquela glória se torna maior. Aí é que aquele milagre se torna maior. Não precisa de desespero. Se você está vendo que não tem mais jeito. Aquele que tem jeito tá aí para lhe ensinar. Para lhe ensinar a fazer, para lhe ensinar o como fazer. Para de ficar dando tanto crédito ao que as pessoas falam. E, gente, tem pessoas que, nossa, assim, a vida delas, assim, não faz sentido você ouvir aquele conselho, a não ser que você ouça para fazer o contrário. E você ainda ouve, muita gente ainda ouve. E abre mão de ouvir o que o Senhor fala. Ele ama relacionamento. O relacionamento, a família é a base de tudo. Então ela é sua prioridade. Assim como é você a prioridade de Deus, a família é a prioridade de Deus, a sua família que Ele confiou. Se Ele confiou a você é porque Ele sabe que você é capaz. E não precisa ser em regra. Por exemplo, uma vez eu ouvi, você tem que fazer isso com seu marido. Porque os homens, eles gostam disso. Aí eu avaliei e falei assim, será que todos os homens gostam disso? Aí depois foi que eu descobri, né, a linguagem do amor. Ela tava falando de uma linguagem do amor ali. Então, assim, tem coisas que são princípios, se aplicam, né, é universal, se aplicam em todas as pessoas. Mas tem o como você aplica o princípio. Isso é que faz a diferença. Isso é que faz com que chegue ao coração. Então, se eu deixo de ser eu, porque uma pessoa está questionando quem eu sou, eu vou me perder. Eu vou ficar tentando ser outras pessoas. Olha só como isso é pesado. Mas se eu apenas sou eu, é leve. Eu conecto com o meu povo. As pessoas chegam e eu sou de verdade. Eu não preciso ficar fingindo. Gente, eu tô aqui, né, passando tempo aqui com minha tia. Aqui parece um sítio. Aqui tem várias árvores com frutos. Os passarinhos ficam aqui cantando. É a coisa mais linda. Tem galinha, os galos ficam cantando. Aí eu vejo uma pessoa que só posta no apartamento. Eu não vou postar não, porque não é tão chique. Não, eu posto eu. É a minha vida, é a verdade. Então não precisa você ficar imitando a outra pessoa que é a esposa. Mas você pega os princípios, aprende. E parem de priorizar as outras pessoas lá fora. Para de priorizar o trabalho, a empresa.
Se o seu cônjuge está falando algo, ouça-o. Tem algo ali que precisa ser olhado. Mas é quando você para e ouve, avalia, examina, é que você vai encontrar. Olha, gente, uma dica também é fazer reunião. É toda semana. E é assim, ó, durante a semana ninguém fica reclamando com ninguém. Mas você anota os pontos que você quer falar. Por exemplo, eu não me senti bem quando ele falou assim comigo. Então, naquele dia da reunião, você senta com ele, aí você fala pra ele todas as coisas que você sentiu na semana. E ele não fala, ele fica calado, só lhe ouvindo. E depois ele fala e você só ouve. E depois você entra em acordo. Porque assim, são pontos que você consegue olhar. E olhar com a visão do outro. Então você tem a possibilidade de reconhecer algo que você estava fazendo, que talvez nem estava percebendo que estava fazendo, que estava machucando. Olha que legal. Então um dia na semana, é uma dica para vocês, né? Um dia na semana vocês fazerem isso. Escolher um dia na semana, né? E fazer. Não é? Ainda tem vida aí. Pode ter certeza. Quando eu li a passagem de Lázaro, né? O que é que eu lembrei? Eu falei assim, Jesus, ele foi intencional ali. Por quê? A glória do Pai ia ser maior. Ele ressuscitando do que ele curando. Gente, meu Deus. Não é fácil. Mas nesse processo, a gente tem oportunidades de aprender e fazer diferente muitas coisas. Gente, o tanto que eu cresci nos meus processos, principalmente nos mais recentes, a gente precisa olhar o que eu preciso aprender com isso. A gente pode aprender algo diante das situações que a gente passa, do processo. A gente vai chegar em processo. Então, negociar, avaliar, examinar são características do terceiro traço, né, formado na gente, traço de caráter. E também eu não estou falando aqui de caráter da pessoa. São traços de caráter, traços que tem no nosso corpo, que falam como a nossa mente funciona. Isso, quando eu olho para o seu corpo, eu consigo identificar quais dores e recursos você tem. Ou seja, quais dores você passou na infância e quais habilidades você tem. Olha que poderoso, gente, isso. E a outra coisa aqui, ela planta propósito. Ela planta propósitos. E esses propósitos para o reino, ela compra, nessa compra, nessa compra, ela avalia se vai ter retorno. Se nessa compra realmente é um investimento. E o maior investimento que eu falei, né, no início, são em pessoas. E a gente tem esse retorno. E o melhor retorno. Tanto nos relacionamentos aqui, que a gente vai ter, não tem como a gente vai ser valorizada, reconhecida, quando a gente tá no nosso lugar, respeitando as outras pessoas. Mas o melhor, a gente tem o retorno do céu. Gente, que retorno melhor tem do que esse? Do que o do céu? E uma frase que eu quero falar pra vocês, que eu já ouvi, sabe? Eu não tô mais feliz, eu não tô sendo mais feliz no casamento, por exemplo. E eu vou dizer algo, a gente não casa pra ser feliz. A gente casa feliz pra fazer alguém feliz. Agora imagina os dois casando pensando assim, o tanto de felicidade que vai ter ali. A gente não casa pela metade pra se completar. A gente tá completo pra multiplicar. A gente se torna um. E nesse um, a gente multiplica. E o que a gente vai multiplicar? Se a gente casa pela metade, cadê a outra metade que faltava de você? Vai ficar faltando uma metade dela ou uma metade dele? Então vamos lá para outra parte.
Então, quando a gente for tomar nossas decisões, que a gente avalie. E não sozinha. Primeiramente com Deus. E com o nosso cônjuge, com o nosso marido. A gente é uma com Ele. Somos um. E a gente tá ali, ó. Quando você vai tomar uma decisão na sua casa, por exemplo, tem coisas ali, né, nos ambientes da casa que você já decidiu com ele. Amor, meu bem, essa parte aqui é minha prioridade, tá? Eu me responsabilizo. Mas ele pode sim falar se tá se sentindo bem ou não. Por exemplo, aí o quarto, a cama. Aí você quer fazer do seu jeito, não pode fazer tal coisa e não pode tal coisa. E se colocar a toalha na cama, reclama e é chata e enfim. Mas Josi, mas Neide, colocar a toalha na cama. Primeiro, se você falar com ele com amor, com respeito, com humildade, ele vai tirar. Mas se você impõe, ele não vai. E às vezes você não tá sabendo falar com respeito, com amor, com humildade, o que você faz? Tá, ele deixou na cama, então eu vou colocar do lado dele. Por quê? Se aquilo é ruim, vai estar do lado dele, então uma hora ele vai sentir. A gente tem, às vezes, o pensamento de que a casa é só nossa. Mas olha que contraditório. Quando falam que a gente tem a responsabilidade de cuidar do nosso lar, aí fala assim, ai, não é só a mulher não. Mas quando é para dividir ali, ter a visão de que não é só seu, aí você, não, mas é a mulher, é meu. Olha que coisa contraditória. É isso. Instala assim, ó, esse homem é o meu marido. O meu filho é tal, tal. Você fala o nome se você já tiver. E se você não tiver, você ainda vai ter. O seu homem é o seu homem. É o seu homem de honra. Ainda que ele não esteja assim, mas ele é na essência. Então você começa a declarar para trazer a existência. Não é reclamando. Não é murmurando. Como o povo lá. O povo saiu do Egito com a mente escrava e continuou. E olha quanto tempo passou no processo. E eles nem concluíram, né? Os descendentes dele que entraram. Só 2 pessoas que entraram em Canaã, na Terra Prometida. Olha, gente, que coisa. Então, vamos tirar essa mente escrava. Jesus ele já morreu para que a gente tivesse a liberdade, fosse livre para ser quem ele fez a gente para ser. Para ser esposa, para ser filha, para ser esposa, para ser mãe, para ser mulher feminina, para ser a expressão do Espírito Santo, para ser a face dele aqui na terra. Olha que poderoso isso, que privilégio. E a gente abre mão, né? Muitas vezes. Então a gente não tá só, a casa não é só nossa, é dele também. Então parem com essa coisa de perfeccionismo, de que a casa tem que estar impecável. A casa não é só sua. Se você quisesse que ter só uma casa, você não teria casado. Ou se você quiser ter tudo perfeitinho do seu jeito, você não casa. Você mora só. Aí cabe você. Por quê? No casamento a gente tem privilégios. A gente abre mão de coisas que são tão insignificantes diante do que a gente tem, diante do que a gente conquista no casamento. No casamento. É tão fútil, é tão banal, é tão egoísta. A gente, não, tem que ser do meu jeito. Como está o seu comportamento com Deus? Por isso que muitas vezes algumas coisas não fluem, porque não é do seu jeito. É como precisa ser. É como é. Eu escrevi aqui, porque assim, eu ouvi, né, em algumas situações, em alguns momentos, algumas pessoas falam assim, que submissão é você estar do lado do homem. Mas isso ainda é raso.
E quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo foi trazendo assim eu fiz assim um desenho, né, aqui. Que ficou assim, ó. A submissão, a Bíblia fala que é pra gente estar submissa, sim. Não tem rodeio. Então, se Deus está falando que é pra gente estar submissa ao nosso marido, então o que é submissão? É estar sob a missão do homem. Qual é a missão do homem? É amar, é proteger, é cuidar, é prover. E quando a gente está sob essa submissão, a gente consegue estar na nossa missão e os dois sob a missão de Deus. E a missão de Deus é edificar a nossa família. Então, se eu tô no meu lugar, gente, existem hierarquias para quê? E não é porque o homem veio primeiro que a gente é menor. Não. A gente tem tanto privilégio que eles não têm. E eles têm privilégios e possibilidades também que a gente não tem. Então, por isso que ambos se completam. De alguma forma. E não no sentido de ser. Porque se eu for pela metade de quem eu sou, aí fica bagunçado, né? Mas ambos se completam para cumprir a missão. A missão família. Gente, será que não vale a pena? Uma pergunta eu deixo assim no ar que eu escutei, né? Uma pessoa falando esses dias. Ela falou assim, que conversou com uma mulher e ela disse assim, nossa, o meu noivo quer casar e fala que quer ter filho, só que ela falando que não quer, porque ela precisa trabalhar, ela precisa terminar a faculdade e tal. Aí a pessoa falou assim, o que adianta você ter trabalho, ter faculdade, ter status, se você não vai ter com quem desfrutar? Nossa, essa foi forte, né? O que adianta? Agora imagine, você tem o seu marido, os seus filhos, você se dedica ao seu lar, ao seu bem mais precioso. Gente, o quanto de frutos você vai colher. E você, edificando o seu lar, tendo lá edificado, você consegue ajudar outras pessoas. A gente precisa desconstruir essa crença, essa imagem na nossa cabeça que isso é pequeno, que isso é pouco. Quando a gente se fortalece dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa identidade, em quem a gente é, no nosso lugar, a gente tem uma força para ir, para expandir isso de alguma forma, usando um talento, seu dom, sua habilidade. A mulher, citada em Provérbios 31, o que ela fazia, gente? Ela fazia roupas, ela costurava. E ela fazia para sua casa. Aquilo deu força, potencializou, se expandiu, não ficou só dentro. Sabe quando você se enche, depois ele transborda? A mesma coisa que aconteceu com ela. Não queira dar prioridade lá fora, primeiro. Primeiro é você, primeiro é o seu lar, primeiro é a sua casa. Tem muita gente que hoje que escolheu não gerar vida no seu ventre, que se arrependem. Um dia desses eu vi uma mensagem de uma mulher falando que o marido dela tinha muita vontade, né, de ser pai, de ter filhos, e ela não. Olha só, ela escolheu sozinha, ela decidiu sozinha, e ainda assim ele continuou ali, e agora ele já não tem mais idade para ter, a não ser que seja um milagre que acontece, né, mas ela já tá numa certa idade avançada, e ela falou que se arrepende amargamente, sabe por quê? Ela escolheu o trabalho. Agora me digam, que ousadia, que sabor, que prazer é esse? Primeiro que eu não quero saber, tá, Deus? Eu questiono aqui para vocês refletirem. Que prazer é esse? Fazer tanto pelas pessoas e se esquecer
ajudar tanto outras pessoas e se abandonar. Achar tão lindo lá fora, as pessoas lá, e você se rejeitar. Ah, eu desejo, nossa, eu desejo ser igual aquela pessoa. Eu desejo isso, desejo aquilo. Aquela pessoa tem isso, eu desejo. A pessoa tem aquilo, eu desejo. É muito bonito nela. Olhe para você. Pare de se rejeitar. Pare de cobrar que o outro lhe rejeita. Às vezes, a gente se sentiu rejeitada pelos nossos pais, só que a gente fica rejeitando eles. O que eles tinham e têm a nos oferecer. Necessidade de aprovação. É uma necessidade insana, né? De querer agradar as pessoas. Aí você agrada as pessoas e desagrada a Deus. E esquece de si. Se deixa de lado. É forte, né? Negociar. Aqui tá falando de fruto. E sobre a semente que a gente recebe, os frutos, a gente não come todos. A gente aprende isso em investimentos, né? Quando a gente tá estudando investimentos. Então a gente não come todos. Para ele ser multiplicado, as primeiras sementes a gente replanta. Essa é uma das dicas, né? E aqui ela plantou uma vinha. E sabe com que ela plantou? Com sementes, com frutos que ela colheu de algo anterior que ela fez. Que algo anterior, por um acaso, foi esse? A gente planta, a gente pergunta, Pai, quais sementes eu planto? Aí depois, como eu planto? Depois, com quem eu planto? Aí assim vai dar uma vinha grandiosa. Maravilhosa. Porque você ouviu, você não foi sozinha. E você decidiu e fez. Às vezes a gente só decide, né? Mas não faz. Então decidir, então fazer. Então, o que a gente multiplica é a semente que a gente planta. E a gente precisa avaliar quais sementes são essas que a gente está plantando. Então, que sejam coisas que edificam, né? Palavras de vida. É sábio avaliar, examinar a terra ou campo onde vamos plantar ou onde vamos edificar aquela semente. Na parábola da semente fala que a gente precisa plantar a boa semente em terra fértil. Ou seja, se eu tenho uma boa semente e vou plantar numa terra que não é fértil, o que eu estou fazendo? Perdendo meu tempo. E sabe como que a gente faz isso? Quando a gente desrespeita o tempo do outro. Por exemplo, quando a gente está aprendendo, e isso é muito importante eu falar. Quando a gente está aprendendo, a nossa primeira pensamento é lembrar das pessoas. Nossa, fulano precisa disso. Nossa, fulano precisa daquilo. E às vezes a gente chega com desrespeito. Como? Querendo impor. Você tem que assistir essa live. Você tem que fazer isso. Porque eu aprendi e é assim, ponto. Não, gente, seja sutil, seja sábia. Faça com que a sua boa semente seja plantada e aquele coração seja um coração fértil, uma terra fértil, um coração aberto. E ele se abre quando você respeita. Olhem só. Imagina aí um homem que está querendo morrer. Ele fica atraindo coisas, fica se arriscando, tá esquecido, abandonou, não está cuidando do seu corpo. Enfim, ele está procurando a morte inconscientemente. É quando você fala assim, você tem que se alimentar bem, você tem que isso, você tem que aquilo. E ele começa, aí chega um momento que ele fala assim, vou me jogar daqui. Aí ele vai e você tá vendo, né? Isso acontecendo. Imagina assim, não vá. As pessoas amam você. Você é amado. Eu imagino que vai passar pelo coração dele primeiro. Eu sou amado por quem? E por que eu não me sinto?
Ai, você é amado por Deus. Já ouvi tanto isso, mas eu não sinto esse amor. Não vá, eu preciso de você. Ai, já é um fardo, eu já não tô conseguindo carregar minhas coisas, resolver minhas coisas, ainda tenho que carregar outra pessoa, outras pessoas. Aí você fala assim, não, mas pelo amor de Deus. Agora, você fica impondo coisas, fazendo com que ele não se, fazendo com que aquela escolha dele não seja olhada. Agora imagine outro comportamento seu. Aí você chega e fala assim, nossa, fulano, eu sinto muito por você ter chegado a esse ponto e chegar até o ponto de abrir mão do seu bem mais precioso que é a vida. Porque a gente só tem uma, né? Aqui na Terra a gente só tem uma vida. E é triste. Eu sinto muito mesmo por você ter chegado a esse ponto. E o desejo do meu coração é que você pudesse sentir o que eu sinto. Eu sinto vontade de viver. Aí ele já vai dizer, como foi que ela aprendeu isso? Ela sente vontade de viver? O que foi que ela fez? Aí você continua. Aí você fala assim, se você escolher fazer isso, eu respeito a sua decisão. Mas assim, no meu coração, eu desejo, no fundo do meu coração, que você viva mais tempo, porque é um privilégio estar do seu lado. Eu aprendo com você. Ele vai dizer, oxente, eu tenho valor. Tem alguma coisa aqui boa? Ela tá enxergando porque eu não enxergo. Aquilo vai dar força para ele desistir de morrer. Agora, quando você impõe, não. É mais uma coisa imposta para ele. Até naquele último momento, naquela decisão ali que ele tá querendo fazer. O que dá força não é a nossa imposição, não é a nossa dizer assim, tem que fazer isso. Não é a gente dizer que o que a gente tá aprendendo é o certo ponto e falar para ele. Falar assim, olha, o certo é isso daqui. Você tem que fazer isso. Você já viu que na Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa se preciso morrer? Você tem que me proteger. Não. Você olha para ele e fala assim, meu Deus, eu tenho um homem. E ele é o meu homem de honra. Começa a olhar diferente. Isso dá força. Gente, o respeito gera tanta força para o bom, para o bem. E a gente não tem noção. A gente desrespeita tanto a si e desrespeita as pessoas. Quando a gente tem essa necessidade de aprovação, a gente tá querendo ser a perfeita, né? Aí eu preciso ser perfeita em tudo. Gente, eu não sou perfeita. Já digo aqui. E se colocar expectativa em mim, vocês vão se decepcionar, porque eu não sou perfeita. E que bom. Essa é a minha parte humana. Mas eu sou uma que não é perfeita, que se inspira em quem é perfeito. E isso faz a diferença, com certeza. E quando eu me inspiro nele, ativo a minha identidade, eu não vou ficar agradando todo mundo, não. Eu primeiro quero agradar o coração dele. Eu primeiro quero alegrar o coração dele. E isso vai me fazer bem. Porque se eu alegro o coração dele, eu estou fazendo a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita. E ainda que não esteja agradável, ela vai se tornar agradável. Porque no momento da gente reconhecer o nosso pedestal, no momento da gente reconhecer onde a gente falhou e que a gente falhou, dói. Não é fácil, não. Mas não é melhor a gente descer do que a gente ser derrubado desse pedestal? Porque uma hora a gente vai cair, se a gente não descer. Então que a gente seja humilde para reconhecer, para agir com humildade diante das pessoas, respeitá-las como elas são. Assim, a gente consegue gerar a transformação dentro do nosso lar. Não é impondo ao outro o que ele tem que fazer, mas é sendo o resultado. Tem uma frase, né? O resultado cura.
É isso mesmo. O seu resultado vai gerar cura no seu próximo. E aquela essência, sabe? Aquele jeito, aquela essência vai ser reflexo para para o seu próximo, para quem tá com você, para o seu marido, para os seus filhos. O nosso comportamento fala muito sobre quem a gente está sendo. Eu estou sendo imagem e semelhança do Criador ou eu estou sendo outra pessoa? Ou eu estou vivendo sendo uma mentira? Ou eu estou sendo uma farsa? Gente, quando a gente não é, a gente na nossa identidade, a gente tá sendo uma farsa. A gente tá mentindo para si mesmo. Para si mesmo. E chega de agradar todo mundo. Seja você. E quando eu falo seja você, não é você arrogante, porque isso não é você. Isso é uma mentira. Porque Deus não é arrogante. E sendo nós imagem e semelhança dele, temos o DNA dele, somos parte dele aqui na Terra. Então não faz sentido, né? Essa arrogância. Então, a palavra é a semente. E quando a gente declara, a gente traz a existência. A gente parte para a ação, né? E traz a existência. Deixa eu ver aqui. Eu fiz tipo assim, um gráficozinho, um desenho, né? Fica bem legal. Porque vai mostrar o contrário, né? Então tá bom. Aí eu coloquei assim, ó. Avalia, compra e planta. Ah, um detalhe aqui. Quem não tem autogoverno, que é um dos frutos do Espírito, autogoverno, tem versões que falam outra palavra, né? Mas enfim, autogoverno é governar sobre suas emoções. Quem não tem, ela compra sem pensar. Ela decide. Na verdade, é uma decisão já em cima da compra, né? Porque ela não pensa para decidir. Domínio próprio, isso. Domínio próprio, autogoverno. Aí o que acontece? Ela age diante das suas emoções. Às vezes, ela tem um vazio que ela busca preencher com coisas. Ela tem, às vezes, uma questão ali que faz ela perder dinheiro. Aí passa um curso, aí ela vai lá e compra. E ela nem estuda. Ela tem o sofá dela, mas ela quer outro. Porque de repente ela viu um que é muito lindo. Ela pá e compra. E assim, não é que você não possa comprar essas coisas, mas é porque você está comprando. Você precisa avaliar. Às vezes o marido fala assim: não, meu bem, não, meu amor, agora não. Aí você fica chateada, né? Ouça-o. Fala assim: tá tudo bem, eu vou confiar. Eu não vou comprar. Gente, isso fica leve. Mas quando você fica naquela, não, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Fica naquela loucura. Fica na sua própria força. É ruim, é pesado. Não dá certo. Agora, quando você fala assim, pai, faz sentido pro reino? Eu posso acrescentar aqui, na minha família, para as pessoas? Então me ajuda e faz fluir. E você pergunta, amor, esse curso aqui fala de tal coisa. Olha só. Ou você se organiza, né, para acessar. Pede orientação mesmo ao Senhor. Pede orientação ao Senhor. E Ele vai dar as estratégias. Mas não fique com essa de que você é independente, que você tem que fazer as coisas só. Não. E que bom, porque a gente tem uma parceria de vida, né? Aí, essa mulher, a mulher sábia, ela tem autogoverno.
ela pensa, ela avalia. E daí ela dá o ok, né? Ela toma a decisão depois, dá o ok. E aceita, ela reconhece. E começa a plantar. E da plantação, eu coloquei uma setinha sobre declarar. Nessa plantação, a gente declara, a gente pode declarar aquela palavra, né, que vai trazer a vida, tanto se for uma vinha mesmo, quanto for as palavras que a gente está declarando. Para a gente falar sobre algo que venha trazer existência, mas que seja edificante, né? No tempo de Deus já existe. Por exemplo, você é uma mulher. Então, se você tem dificuldade de gerar, de engravidar, por exemplo, você tem uma questão aí, porque o natural é você gerar. Então, o que é que está fazendo com que você não esteja na sua identidade vivendo isso? Ah, porque o meu pai desejou que eu fosse um menino. Aí eu estou honrando ele. E menino não gera vida no ventre. Ah, porque o meu pai desejou um menino. Aí eu tô aqui, eu tenho muito jeito masculino, tem isso tão forte em mim. Aí, porque minha mãe, eu julguei muito a minha mãe porque ela abortou. Ah, porque eu julgo muito o feminino, eu julgo muito as mulheres. Você vai encontrando a raiz. Porque o natural é você gerar a vida no seu ventre, porque você é uma mulher. Isso é natural para a mulher. Aí a escolha é sua, né? Se você quer ou não. Então, e aí a frase que eu ouvi, olha só. Você... Nossa, eu acho que eu até falei já aqui, mas eu não tô lembrada assim bem como é a frase, mas é mais ou menos assim. Não tem nada que você não possa, mas sim o que você não quer. Então, por que você não tá querendo gerar? O que você tá ganhando com isso? Ah, eu tô honrando meu pai. Gente, a gente pode honrar no amor que vê. A gente ama tanto os nossos pais que a gente honra cegamente, né? Honrando eles nessas coisas. Mas a gente pode honrar respeitando as escolhas que eles fizeram. Se ele desejou um menino, foi um momento, tá tudo bem. Aí quer dizer que você nunca pensou em nada que desagrada a Deus, por exemplo. Que desagrada a outra pessoa. Que perfeita você é. Que mulher é essa, meu Deus, que tá aqui ainda na Terra? Consegue entender? Então, olha só, que perfeição você é. É tão perfeita. E eu só tô dando um exemplo aqui, tá, gente? É tão perfeita que você ainda não gerou. Tá vendo? A gente precisa largar a mão desse negócio de perfeccionismo, de ser perfeita. Gente, o perfeito não tem futuro, né? Ou seja, o perfeito não tem mais o que crescer, não tem mais o que viver. Tá perfeito, tá pronto, tá feito, tá concluído. Então a gente vai errar, a gente vai falhar, e tá tudo bem. O que a gente precisa ter o cuidado é de não quebrar princípios. Mas o como a gente tá fazendo, a gente vai errar muitas vezes. A gente vai falhar na educação do filho, a gente vai falhar no comportamento. Isso pode acontecer sim, mas começa a declarar vida, começa a declarar coisas que edificam, que trazem vida para o seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas. Então, olhem, é natural que a gente gere. E se não está gerando, tem algo que precisa ser olhado. E com a ajuda dele, do Espírito Santo que está conosco, sempre, sempre, ele vai nos conduzindo e a gente consegue. A gente está com o que criou tudo. Então ele sabe cada detalhe do que ele criou. Eu construí o caderno devocional. Quem aí viu, né? Já acessou. Tá lá no grupo Telegram. Ficou lindo. Aí eu amei, ficou lindo. Eu gosto assim. Olha outra coisa. O externo fala sobre o meu interno. Então, aquilo que eu fiz, um produto que eu gero, tem de mim ali. Olha que coisa linda. Então, ali eu externizei.
sobre a minha identidade. Quando eu crio algo, formo algo, porque tudo já está criado, né? A gente forma sobre o que já está criado. O que acontece? Ai, que bom, Lucas, você gostou? De nada. É que os seus momentos com o Senhor, eles sejam mais ainda edificados, mais ainda fortalecidos diante desse produto, né? Que foi gerado, eu e o Espírito Santo, a gente fez juntos. Então, se você perguntar assim, o que significa tal coisa que você colocou lá, eu vou saber. Porque eu que formei ali, eu que fiz. Assim é com Deus, foi Ele quem nos formou. Ele que criou tudo. E Ele é perfeito, a mente dele não falha, não. Ele é perfeito, não é feito a gente que tem várias questões e que muitas vezes a nossa mente falha. Então, a gente pode perguntar para Ele, como faz, Pai? Espírito Santo, me ajuda. Como que faz? O que falar, o que fazer, como fazer? Então a gente pergunta para Ele, né? Para resolver nossas questões. E pode ser tudo em geral. Eu dei aqui exemplo de gestar, né? Mas é em geral. E pode ser, gestar, você gerar na visão ampla mesmo. Às vezes é gerar um projeto, você tem dificuldade. Então, por que você está tendo dificuldade? Que propósito tem ali porque você quer gerar aquele projeto? Que intuito? Gente, eu tô aqui, não é por acaso, não é por sorte. Eu tô aqui de frente e a forma que eu falo não é sorte, não. Não é por um acaso. Eu passei por um processo. Eu fui lapidada, moldada para estar aqui. Se fosse antes, primeiro, eu não ia nem estar aqui, né? E se eu chegasse, algum comentário ia me atingir. Primeiro, que provavelmente ia ter comentários com críticas e tudo, e eles iam me atingir. Mas hoje não. Glória a Deus. Eu sei quem eu sou. E não importa o que falem, não importa a situação. Às vezes, uma situação acontece e eu fico triste, aí eu me pego chorando, e depois eu lembro, eu falo, não, mas essa situação não me define. Ai, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já me fez, já me formou. Eu tô completa, não tô inacabada. Então aquela situação não vai me definir. É uma mentira. Aquela situação não me define. Aquela dor não me define. O que fazem não me define. E eu me alegro com isso. Porque nada vai fazer com que eu não me pareça com meu pai. Nada vai fazer com que eu não seja parte dele aqui, do meu pai. É assim com os nossos pais. Mesmo se ele abandonar, mesmo se rejeitar, mesmo sair de casa, mesmo se a gente for para outra família, a gente continua sendo filhos dos nossos pais. A nossa força continua ali. E não é que ele precise estar presente para você conseguir honrá-los, ter a força. Mesmo distante a gente consegue. E quando está presente, claro, né, gente? É muito melhor. Mas se Deus permitiu que essa situação, que esse fardo, né, essa situação acontecesse, é porque Ele confia que você dá conta e que tem outras pessoas morrendo. Você não vai morrer, mas tem outras morrendo por causa dessa situação. E você vai ser uma ponte, você vai ser o alívio, você vai ser o instrumento de Deus para a vida dessas outras pessoas. Então não olhem mais, mudem o olhar de vocês para as questões, para as situações que acontecem e comecem a ver oportunidades diante dessas situações. Bom dia, Maria. Comece a ver oportunidades diante dessas situações. Ah, eu tô com dificuldade financeira. Então o que é que tem aqui para mim olhar? Você já vai descobrir uma possível raiz sobre essa questão. E você vai conseguir ajudar outra pessoa, gente. Olha como é poderoso.
essa semana, uma pessoa falando comigo, ela falou uma situação, né? E eu dei uma orientação. Eu falei assim, você vai conseguir ressignificar. Eu não senti de ressignificar com ela, né? Eu falei assim, você vai conseguir ressignificar. Essa força, né? Que, no caso, a força que ela estava usando para carregar tanto lixo, tanta coisa dos outros, para carregar tanta gente, tanta coisa, agora ela vai usar para ressignificar. Eu pensei, né? Assim, foi vindo no meu coração. Aí eu falei, você pode falar isso com você, tal, 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 e depois você pode fazer tal, tal, tal coisa. Aí eu não imaginei, gente, que ela ia fazer tão de imediato. Isso quando você estiver sozinha, né? Enfim. Aí ela fez. Depois ela falou pra mim. Ela falou assim, eu preciso compartilhar com você. E aconteceu isso, isso e isso. Eu falei assim, meu Deus, ela já fez. Olha a sede, né? Quando a gente tá com sede, tá com fome da nossa identidade de ser, a gente já vai lá e faz. Não dá desculpa. A gente participa do banquete, a gente não dá desculpa. Lembra que tem uma parábola sobre o banquete, né? Que fala que o rei, o homem ali, o senhor, ele mandou os servos ir chamar, convidar, né? Algumas pessoas. E o que eles fizeram? Eles deram desculpa, falaram assim, não, aí tinha um assim, eu casei agora, eu não vou. Outro foi assim, eu acabei de comprar a fazenda e eu tô reformando, tô ajudando, não posso. Enfim, todos deram sua desculpa. Aí o que aconteceu? O Senhor falou assim, então vá pelas ruas e chamem aqueles que estão na rua, né? E falem que, chamem ele para a festa, para o banquete. E eles foram. Aí, para concluir, Jesus fala assim, ó, que aquele que não senta, que não quer sentar à mesa, que não faz parte do banquete, eles não vai acessar o reino. Aqueles que dão desculpas para ser, aqueles que dão desculpa para ser quem ele nasceu para ser, não acessa o reino. Não vai sentar à mesa com ele. Olha que loucura, né? Se eu não vivo princípios, se eu vivo quebrando todos e me achando tão especial que eu sou uma exceção, eu não sento à mesa com ele. E, gente, eu falo assim pro Senhor, Pai, eu não abro mão por nada. Eu não abro mão da tua presença, de sentar à mesa com o Senhor, de dançar com o meu amado, de conquistar o reino e reinar. Me ajuda a permanecer, porque eu não quero que eu abra mão por nada, porque é muito valioso, é muito precioso a presença dele. Gente, imagina aí, sentar numa mesa, dançar com ele, essa dança é perfeita, porque ele não vai pisar no nosso pé, a gente vai rodar, vai girar se for preciso e a gente não vai cair. Porque ele é o maior dançarino, ele é o melhor marido. Ele lá vai ser tudo perfeito, não tem as dores daqui. Não vai ter as dificuldades que a gente tem aqui, lá é tudo fluido. É tudo perfeito. E a gente quer abrir mão, a gente abre mão. Gente, Deus fala assim, ó. Ele deixou as coisas aqui, é pra gente viver, é pra gente desfrutar. E é desfrutar com leveza. Então, se não tá leve, tem algo que precisa ser olhado. Pai, o que é que eu preciso olhar? Porque tá pesado. O Senhor fala, leve o meu fardo que é leve. Ou seja, leve a minha liberdade, leve a minha vontade, leve o propósito. Para que eu morri, filha? Eu morri para que você fosse livre. Pare de ser escrava. Eu morri para que você reinasse aqui na terra. Pare de se contentar com migalhas. Você é digna sim, você é merecedora sim, porque eu te fiz merecedora. Você não era, mas eu a tornei. Ai, mas eu não mereço, Merece, filha, você merece. Você merece ser amada. Você merece ser respeitada, ser cuidada. Então ame. Receba o meu amor. Se encha e ame. Respeite.
Então, no processo, é quando fala que ela planta, ela colhe. É tanto que no final do versículo fala que ela colhe, ela comprou esse campo com os frutos das suas próprias mãos. Ou seja, ela não delegou a escolha. Ela não falou assim, amiga, o que é que você acha desse homem? Não. Ela não delegou a sua responsabilidade. Ela não delegou as suas responsabilidades. Aí, voltando sobre o tempo, tudo já existe no mundo espiritual. E a gente acessa visualizando. Fala sobre fé. Quando eu acredito, eu vejo, eu acesso o que está no mundo espiritual. E eu trago a existência, declarando, agindo. Tem um pastor que ele falou, ele é adolescente, estava adolescente ainda, né? Tava jovem. E Deus falou para ele que ele ia ser um pastor, um pregador, né? Ia pregar muita palavra e tal. Quando ele saiu de casa, ele disse que tinha umas moedas. E ele juntou e foi comprar uma pasta de pastor. E comprou uma Bíblia de pastor. É isso, gente. Eu começo a me comportar como um tal já. Se ele fala que eu sou uma rainha, eu preciso me comportar como uma rainha. Eu não tomo água no caneco, num copo de plástico, se lá é ouro que tem. Vamos lá mudar, né, essa fase do plástico, vamos lá para um copo, aí depois você vai acessando e vai acessando. A gente precisa desconstruir essa mente escrava. Isso é a mente escrava. E viver assim é falar para Jesus que foi em vão o sacrifício dele. Porque ele morreu para a gente ser livre. E livre para quê? Para fazer tudo? Não. Livre para ser. Ser imagem e semelhança dele. E a gente não é, por isso que tem dificuldades, né? No relacionamento, na vida, é pesado. Quando acontece alguma coisa, você já se desespera. E, gente, hoje não mais. Mas tem situações que eu paro, eu choro, eu converso com Deus, aí ele me acalma e fala, filha, lembra que eu tô aqui? Filha, lembra que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, estão no propósito, né? Filha, você lembra que você consegue. Em Cristo, em mim, você é mais que vencedor, então você já venceu. Lembra que você vai comemorar, que você vai sorrir, então começa a sorrir agora. Você vai comemorar lá na frente? Então começa já. Menina não avalia, não compra e não gera frutos. Mulher avalia, compra, tem antevisão, ela ouve e ela gera frutos das suas próprias mãos. Ela não fica esperando outras pessoas gerarem frutos. Ela faz. Ela faz o seu papel, ela está no seu lugar e ela faz o que ela precisa fazer, o que é para ela fazer. Gente, quantas vezes a gente, por exemplo, para dar atenção ao nosso marido, e eu falo aqui, muito, eu bato muito assim, né? Bato não, né? Foco na gente, porque a gente aqui é mulher, a gente precisa olhar primeiro para quem? Para mim, eu preciso olhar primeiro para mim. E o outro é um reflexo de quem eu tô sendo. Então, se ele tá me desrespeitando, o que é que eu tô fazendo para que ele faça isso? Para que ele tenha essa atitude comigo. Às vezes ele não desrespeita a outra pessoa. Então, precisa olhar algo aí. Eu preciso olhar. Por isso que os frutos que eu tô tendo, que eu tô colhendo, são resultados do que eu plantei. E os frutos que eu vou colher são resultados do que eu tô plantando. Então, se a gente planta amor, a gente vai colher o quê? Amor, né? Então, quando a gente for avaliar, o que a gente faz?
precisa ser o apoiador do outro. Se ele não tá ali apoiando, você começa a fazer. Apoiar ele, né? Fazer diferente, constranger. E o constranger é uma forma boa, né? Constranger com amor. Ó, um sendo o apoiador do outro, potencializa, fortalece a missão. Olha só, quando você apoia ele e ambos se apoiam, fortalecem a missão de vocês. Ou seja, a maior missão dos dois é a família, né? Ó, voltando aqui. Ela sabe investir. E ela investe no que tem retorno. Bom retorno, né? Ela sabe investir. E ela investe no que tem retorno bom. E com o fruto, ela reinveste. Ela não come toda a semente. Aí o que ela investe? Onde que ela investe? No reino, né? Em pessoas, na família. Ela não age nas emoções. Ela tem autogoverno. Ela pensa, examina, avalia. Ela observa. Ela vê se vale a pena. Quando você está fazendo demais, você espera receber ou você pede. E para de dar. Até que fique, né? Você recebe e você dá. É assim. Uma vez, uma amiga minha, ela estava fazendo muito. E isso vocês podem colocar em vários relacionamentos, né? Porque aqui, quando eu falo, eu trago e vocês vão associando no geral. Aí, ela fazia bastante por mim. E, inclusive, onde a gente estava, eu fui no mercado, né? E eu falei assim, vamos comigo? E a gente conversa e tal. Aí ela fez assim, tá bom. Eu não sei se ela abriu mão de alguma coisa, né? Sei lá. Ela queria ficar um pouco em casa, alguma coisa, só sei que ela foi. Aí quando chegou lá, a gente conversando, eu falei assim, nossa, que garrafa linda. Uma garrafa de vidro e tinha cor. Era de cor. Aí ela falou assim, nossa, é verdade. Eu vi numa loja e eu até guardei, escondi atrás, porque depois eu queria ir comprar. Aí ela falou, só que quando eu fui não tava mais. Aí eu peguei e falei assim, ela fez algo por mim, eu posso fazer algo por ela. E tem uma questão aí também. Quando a pessoa é controladora, ela fica naquela de só é melhor dar do que receber. Quando a pessoa é controladora, ela está. Ela tem dificuldade de receber. Quando ela está no perfeccionismo, também. Por quê? Esse traço, o terceiro traço formado, o traço de caráter, ele tem dificuldade na dor. Ele tem dificuldade de receber. Sabe por quê? Se eu receber, eu vou ficar devendo. Eu não posso dever a ninguém. Porque se eu dever, a pessoa pode me manipular, pode me usar. Não. E o quarto traço também. Ele tem dificuldade de receber. Então, é olhar para dentro. A gente olha. Por que eu não estou recebendo? Eu preciso esperar, eu preciso pedir. Nossa, amor, você consegue me ajudar aqui? Com jeito. Não importa ser ignorante se não é. Exerça a sua identidade, a sua essência de mulher feminina, do Espírito Santo. Você consegue. Respira fundo, vai treinando. E você consegue. E pede quando você quer. Eu ficaria muito feliz. Gente, quando o outro, ele dá... quando a gente dá pra alguém, a gente não se sente bem? Nossa, como é bom presentear alguém. Como é bom fazer algo por alguém. Porque a gente fica nessa de que não, a gente não merece. E a gente fica na arrogância de falar assim, não sou eu que vou fazer. E não dá oportunidade. Se é tão bom fazer, por que você não dá oportunidade para outra pessoa também fazer? Aí para essa minha amiga, olha o que eu fiz. Aí eu fiz assim, eu peguei, né? Uma para ela e peguei para mim. Aí eu falei assim, para você de presente. Ela olhou para mim e falou assim, não precisa. Eu fiz assim, eu não tô perguntando se precisa. Eu quero dar. Aí ela falou assim, mas você não tem tanta condição. Aí eu falei assim pra ela, se coloque no meu lugar.
Agora imagine você me dando essa garrafa e eu rejeitando. Gente, aquilo curou. Ela pegou a garrafa na hora. E ficou calada, né? O quarto traço é assim. Ela ficou calada. Depois de um tempo, ela falou que aquela atitude, né, que eu tive, curou ela de não merecimento. Então é isso. Quando você dá demais, você está desrespeitando o outro. Você está num pedestal. O inconsciente, sabe como que pensa? É assim, ó. Nossa, eu posso dar. Eu tenho esse privilégio, né? Eu posso dar. Tadinho, ela não consegue. E às vezes você quer dar demais para ter o controle. Tem tanta raiz, gente. Pergunta para o Espírito Santo que ele está 24 horas com você. E ele vai respondendo através de pessoas, de histórias, de situações. Então, você ama dar. Provavelmente tem a linguagem do amor presentes. Provavelmente tem esse traço, esse terceiro traço mais alto. Você é maravilhosa. Se você tem esse traço mais alto, que não dá pra ver nem a foto, né? Eu acho que é um matinho. Enfim. Você é uma boa negociadora. Usa isso pra fazer algo bom pra você e para o seu próximo. Então pede ajuda. Fala que gosta. Não fica esperando o outro adivinhar. Eu gosto disso. E sem impor. Nossa, eu vou falar isso aqui, vou jogar uma. Se ele cair, assim, ai, amor, eu gosto tanto disso aqui. Vai soltando assim. Uma hora ele vai pegar, né? Então é isso, gente. Não bora ficar esperando o outro adivinhar, né? A gente fala. Por exemplo, eu tô aqui todos os dias. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Mas eu vou ficar esperando o outro adivinhar que eu tô precisando? Ou adivinhar aquele dia se encaixa com ele? Não, eu vou atrás. Vou lá e falo. Tá vendo? Treine e pedir. Não é difícil não, é fácil. Declare que é fácil. Quando o outro sabe do que a gente precisa. Não, muitas vezes é a gente que acha que o outro sabe. O homem é diferente da gente. A gente percebe até o que o outro está sentindo. Imagine ver os detalhes. E também você não tem que mudar, porque isso é uma imposição. Você precisa mudar. Olha como se torna mais leve, né? Você precisa mudar e você vai conseguir. Primeiro que você quer. Você já reconheceu. Você quer. Então o seu coração é uma terra fértil, né? E você vai conseguir mudar. Você vai conseguir não só mudar, mas transformar. Vai treinando. Pedir coisas simples para você ver. Depois você vai conseguir pedir as outras coisas que você precisa. Eu poderia estar aqui, se eu tivesse dificuldade de pedir, o que ia acontecer? Eu ia estar aqui cansada, fazendo muita coisa e sozinha, sem necessidade. A não ser que fosse o meu propósito, eu estava focando nisso. Aí na minha cabeça poderia estar assim, aí eu vou fazer sozinha porque eu apenas quero aparecer, porque eu sei falar desse assunto. É porque eu não tenho nada disso. Aqui é reino, é o Senhor, e eu quero sim ajuda. E eu busco sim, eu peço. Eu peço às meninas, eu falo com as amigas, vem alguém assim no meu coração, nossa, se encaixa muito com esse tema, então ela tem uma mensagem sobre esse tema muito bom, vamos lá. Às vezes, é uma forma dela estar aqui comigo, a outra pessoa, e ela destravar de alguma coisa. Eu vou ouvir no meu coração. E eu vou lá e peço apoio, vamos lá nos apoiar. Vamos lá fazer live. Eu sei que isso essa mensagem tem uma mensagem poderosa no seu coração. Diante desse versículo, diante desse tema. Vá treinando. Tá vendo? Você quer muito, então você vai conseguir. Primeiro que você está aqui. Aqui, eu falo que aqui é um lar com mulheres sábias.
com filhas que querem ser imagem e semelhança do Altíssimo, guiada pelo Espírito Santo. E que bom que você está aqui. Que bom, que bom. A gente vai aprender tanto juntas. As outras também vão aprender muito com você. Quando a gente muda o nosso olhar para o que está acontecendo, para os nossos desafios, a gente vê oportunidade de fazer muitas coisas boas, tá? Então isso aqui eu reconheço, eu quero mudar essa realidade. E quando você enxerga as questões ali, aí o que acontece? Você vai poder ajudar outras mulheres. Eu tive muitas questões do que eu falo e outras eu vejo outras mulheres passando. Estudar o Corpo Explica, as 5 Linguagens do Amor, a Bíblia, outros conteúdos, me fez o quê? Foi abrindo, sabe? Minha visão. Foi abrir minha visão. Então hoje eu falo, muita coisa eu vivi. E outras eu vejo as pessoas vivendo. Eu vejo resultados. Gente, e eu falo assim, Senhor, tua graça me alcançou. E eu aceitei receber a tua graça. Eu aceitei receber a graça dele, o favor que não era merecido. Eu aceitei. Então, vamos lá para o próximo ponto. Ela não age com as emoções, ela tem autogoverno, ela pensa, examina, avalia, observa e se vale a pena investir, se tem retorno bom, se vai ter frutos, uma colheita, né, com frutos bons. Aí ela investe, ela decide e compra. E lembrem que ela não faz isso sozinha. Então, quando você investir no que tem, quando a gente vai comprar uma roupa, por exemplo, por que a gente está comprando aquela roupa? O que a gente olha? O ideal seria a gente olhar pela qualidade, né? A não ser que o nosso propósito seja usar só uma vez e pronto. Porque tem roupa. Eu escutei uma história, né, que a filha ia com a mãe comprar e a mãe dela esticava assim, olhava, aversava, olhava do avesso a roupa. E ela falou assim, mãe, vai estragar. Ela falou assim, se estragar é porque não presta. E realmente, como é que eu vou comprar uma roupa que não presta? Eu tô jogando meu dinheiro fora. Eu tô desperdiçando, né? Os meus frutos. O fruto ali, o dinheiro. Então, que a gente avalie pela qualidade. Que a gente avalie pela qualidade. Carol, por exemplo, quando ela vai fazer as compras, né, pro café, ela não vai comprar qualquer coisa. Se ela quer oferecer o melhor, ela vai olhar pela qualidade. E quando você tá lá, além do como ela entrega, do como ela serve, é o que ela serve. E ela serve um bom café, gente. Ela serve uma maravilhosa comida. Atraente, gostoso e bom. E ainda da forma boa. Que você fica com vontade de continuar lá, de ficar lá. Então, que a gente escolha não que a gente escolha pela qualidade, pela excelência que a gente vai poder entregar. Outra coisa que a gente já vai finalizar valorize que... deixa eu falar isso aqui, ó. Daqui a pouco eu termino aqui. Olha só. Invista seus dons, seus talentos, suas habilidades no que é do reino. Aí se eu sei fazer uma boa roupa, gente, eu vou fazer uma roupa que edifica. É pro reino. Eu não vou fazer uma roupa que escandaliza.
que mostra tudo. Eu não preciso, meu valor não está no que eu tenho, está em quem eu sou. Então eu não preciso estar me vestindo vulgarmente. Isso desvaloriza quem eu sou. E o nosso corpo, a nossa veste, né? Ela fala sobre quem a gente está sendo. Então, se eu faço roupas, se eu costuro, eu vou fazer coisas que edificam. Coisas que edificam para o reino. Essa mulher sábia, o que ela faz? Ela faz para a casa dela. Ela faz para o quarto dela. Dia 22, a gente vai falar mais sobre isso. Então, ela prepara, né, o lençol, as coisas, a roupa que ela veste. Gente, que mulher que pegou a essência dela de rainha. Então, quando a gente não se sente merecedor, a gente abre mão de ser quem a gente é. Imagem e semelhança do Criador. Então, tudo que a gente venha fazer e desfrutar, né, também. Tudo que a gente venha fazer, usar nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, que seja para o reino, para edificar o reino. Aí, porque eu trabalho numa fábrica que faz cachaça, eu estou contribuindo para quê? Eu não estou contribuindo para o reino. Mas eu posso fazer outra coisa com aquela habilidade que eu tenho. Na escrita, a pessoa pode escrever algo que vai destruir. Mas eu escolho fazer o quê? Escrever algo que vai edificar. Então, onde você está investindo o seu tempo? Só para concluir lá do tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o nosso, o tempo de Kairos é o de Deus. Então, já existe lá, né? É só a gente acessar e começar a declarar e viver, né? Isso. Colocar em ação já. E aqui, ó, o que você está fazendo com o seu tempo? Você está dormindo demais? Aí você se pergunta, por que eu estou dormindo demais? Eu estou perdendo o quê? Eu estou ganhando o quê? Comece a fazer essas perguntas. Porque o seu tempo é precioso. O seu tempo é vida. Se você desperdiça o tempo, está desperdiçando vida. E a vida é muito valiosa para você desperdiçar. Então, onde você está investindo o seu tempo? Coloquem essa pergunta aí e reflitam. E o que não é para edificar, comece a eliminar. Você vai ver que já não vai fazer falta nenhuma. Por exemplo, assistir novela. Gente, o que é que novela ensina? A não ser que você seja uma terapeuta, uma psicóloga que quer analisar ali as histórias. Mas a não ser, você só está enfiando lixo na sua casa, no seu lar, no seu coração. Daqui a pouco você está torcendo para que um casamento acabe porque a mulher fez isso e aquilo e a outra é a boazinha. Que boazinha que já está com o marido dos outros. Mas você está torcendo. Então a gente precisa, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente precisa estar investindo no reino. E começa em nós, começa no nosso lar. E depois se expande. Gente, esse versículo aqui que eu vou ler. Ai, Jesus. Valorize quem você é e o que você faz. Quando você reconhece o seu valor, você enxerga o valor no que você faz, né? E do que você faz. Valorize os frutos de sua mão. Não desperdice. Por que você está desperdiçando os seus frutos? Cuide do que é seu. O seu propósito. Aí isso aqui é outra frase que fala sobre o seu propósito, tem a sua identidade ali. O caderno devocional que eu fiz tem a minha identidade ali.
Então, se eu gero algo, vai ter de mim ali. Então, quem eu estou sendo? Qual é a vinha que você tem decidido plantar? Olha só, eu vou falar essa frase no final novamente. Deixa eu ler o versículo agora para a gente finalizar. Ó, Mateus 25. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Olha só isso. Poderoso demais. Sabe por que eu li esse livro? Esse versículo? Porque, ó, tudo que a gente faz, olha só, o que você está fazendo com o seu tempo? Tudo que a gente faz, a gente vai prestar contas com Deus. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar. Aí, olha só agora. O título é O Julgamento das Nações. Vamos lá, o versículo 31 do capítulo 25. Quando o Filho do Homem, olha só. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, olhem só isso, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. É profundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Quando fala aqui enfermo, por exemplo, quando ele fala necessitei de roupas, que roupas você está gerando? Que vestimenta você está gerando? Quais roupas vocês estão costurando? Estive enfermo. Você está sendo instrumento de cura? Como que você está fazendo isso? Os médicos, enfermeiros e até quem não tem essa formação gera cura na alma, que não é só no corpo, né? Tem na alma também. Então, quando eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Ou seja, a mente escrava se linka aqui. E também quem está preso fisicamente mesmo, né? Nas cadeias. Vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderam. Olha só. Quem está à direita são as ovelhas. Ovelhas tem o pastor. Quem é esse pastor? Cristo. E as ovelhas, elas são obedientes. Aí aqui fala, então os justos, ou seja, essas ovelhas são justas. Elas estão ajustadas. Elas estão sendo elas, na identidade delas. E então os justos responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondera: Digo-lhes a verdade. Olha agora. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Depois vocês continuam o 41 até o final, porque é forte. Então, assim, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou fofocando de alguém. Sabe o que você está fofocando? Você está criticando aquela pessoa
Você está falando assim para Deus: Deus, se eu não fez essa pessoa bem, faltou, falhou nisso aqui. Você é tão perfeito, né? Que sabe mais do que Deus. Aí você fica fofocando. Era para essa pessoa, tinha que fazer isso aqui. Se fosse eu ia fazer diferente. Não ia, não. Você ia ter as mesmas questões, a mesma história, tudo do mesmo. Ia fazer a mesma coisa. Mas meu marido é isso e aquilo. Fala tudo que é contrário à identidade dele. Mas você é perfeita. É tanto que tá atraindo o conjunto certo. Sabe? A gente precisa mudar o nosso olhar. Como é que eu estou avaliando esse campo? Em que campo eu estou me colocando? Vale a pena investir? Olha para o resultado da sua família. Você com seu marido, com seus filhos. Olha para o resultado. Vocês viajando, fazendo palestras, se isso arde no seu coração. Com famílias reunidas, vocês sorrindo, vocês cantando, adorando. Olha para esse resultado. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas parece estar impossível. Não é. É possível, porque é possível você mudar. Você voltar para a sua essência. É possível, sim. Então, o que é que você está fazendo com o seu tempo? Qual é a vinha que você tem decidido plantar? Em que campo você tem decidido estar? Quais sementes você está plantando nessa vinha, nesse terreno, nesse campo? Que fique a reflexão para o nosso coração e que a gente consiga, a partir de hoje, se não estava fazendo antes, enxergar, nos olhar e enxergar o que precisa ser feito para que a gente alcance os frutos que a gente deseja, para que a gente alcance frutos bons, os frutos que Ele já disponibilizou para nós. Gente, desde a fundação do mundo, o reino Ele já preparou para a gente. A gente fica aqui, ó. Eu quero viver o reino lá com Ele, mas a gente não reina aqui. Em Salmos, eu não sei se é o 115, 119, é algum aí, que fala que os céus são meus, mas a terra eu dei para você governar, para governarem, para os filhos governarem. Então, se eu não me aceito como filho, eu continuo sendo apenas uma criatura e escravo. Quando eu me enxergo como filha, quando você se enxerga como filha, você sabe avaliar, você sabe onde se colocar, o ambiente, o campo onde está, as sementes que vai plantar. Você sabe receber, você dá com humildade, você consegue pedir ajuda, você recebe apoio e entende que ninguém é perfeito e que ninguém é igual a você. A outra pessoa pode fazer um pouco melhor que você? Pode, mas também ela pode fazer até melhor. O que é delegável, né? O que você pode receber apoio, no que você pode. Não subestime o seu marido. Não subestime as pessoas perto de você. Comece a enxergar como Cristo nos enxerga. É possível, sim, porque a gente é parte dele aqui na Terra. Se ele nos enxerga de uma forma, que impossível é esse que não dá pra gente enxergar? Que impossível é esse que não dá pra gente fazer? É possível. É possível sim você ser uma mulher virtuosa, sábia, feminina. Porque você é preciosa, você é filha. E filha amada. E o Pai, Ele nos ama, Ele corrige em amor. Ele chama a nossa atenção por amor. Porque Ele quer a gente perto dEle. Tendo a força dEle. Tem outro versículo que fala que quando a gente se apega àquilo, seja forte e corajoso,
a gente se apega em uma força humana às vezes. Só que Ele é a nossa força. E se a gente se distancia de quem a gente está se distanciando dele e vice-versa. Mas perto dele, próximo dele, a gente se conhece mais, a gente ativa a nossa identidade e a gente pode ser imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança dele. É isso. Gente, obrigada por estarem aqui. Um excelente dia a todas. Beijo.